Abel, bom dia. A Elisa, no estúdio. Olha, como senador por Minas Gerais, nos preocupa muito o que aconteceu dentro da sede da Polícia Federal. Uma pessoa que está ali sob a custódia do Estado, que tem toda uma quantidade de informações a revelar sobre um dos maiores escândalos financeiros que hoje o Brasil começa a conhecer e também político, essa pessoa acaba se matando. Isso precisa ser acompanhado de perto, porque nos parece, em primeiro momento, a possibilidade até de uma queima de arquivo. Eu vou oficiar o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, como senador por Minas Gerais. Vou oficiar também o Ministério da Justiça para que seja feito um acompanhamento severo, constante de toda essa investigação, para que a gente possa esclarecer, de fato, tudo o que aconteceu nessa morte. Dentro das revelações que nós estamos tendo, que desde que começamos a CPMI do INSS, Banco Master, esse fato é grave, diante, inclusive, das mensagens que foram captadas pela Polícia Federal, supostamente do senhor Vorcaro, ameaçando jornalistas, ameaçando autoridades. E, é claro, a sociedade tem que ter clareza do que aconteceu dentro da sede da Polícia Federal em Belo Horizonte, e nós vamos oficiar Senador, e acompanhar toda essa história. Então, eu vou me apegar a isso, porque o senhor nos traz o levantamento de uma hipótese que é de uma gravidade gigante. A hipótese que sugere que, ao ter acontecido isso com este preso dentro de um endereço da Polícia Federal, que isso poderia ter sido uma queima de arquivo. O senhor poderia repetir isso, por favor? Porque isso é muito grave. A gente está levantando aqui, ao vivo, uma suspeita em cima da Polícia Federal? Olha, Elisa, diante de tudo que foi revelado nas mensagens do Vorcaro e da capacidade dele de articulação, inclusive com grupos perigosos chefiados por esse senhor que tinha informações a dar, nós precisamos de uma investigação severa, muito bem feita pela Polícia Federal, inclusive acompanhada pelo Ministério da Justiça, para que a gente possa esclarecer todas as questões sobre essa morte. Não é possível, pelo menos pelas primeiras informações, que alguém consiga se matar por um suicídio dentro de uma cela da Polícia Federal usando apenas uma camisa. Há informações aí que precisam vir à tona, porque quando se olha, se leva em consideração as mensagens do senhor Vorcaro, as ameaças que ele fazia contra grupos que eram contrários à ação dele em relação ao Banco Master, e a morte dessa pessoa que era o chefe de todo esse grupo dentro de uma instalação pública, nós podemos caminhar sim e esclarecer. Pode ser uma queima de arquivo? A investigação tem que nos dizer com clareza se sim ou se não. Clarissa? Muito bom dia, obrigada pela presença aqui, presidente. Eu queria conversar com o senhor a respeito das informações que estão em poder da CPMI do INSS e a respeito do teor da investigação do caso Master. Claro que é também o nosso papel aqui trazer o contraditório, então trago para cá a avaliação feita por advogados de Daniel Vorcaro, de pessoas próximas ao banqueiro, de que há um vazamento seletivo. Né, a ideia de que essas informações estariam partindo, inclusive, de integrantes da própria CPMI. Como que o senhor enxerga as mensagens que circularam até agora a respeito dessa investigação, os diálogos atribuídos ao banqueiro e, principalmente, de que forma que isso sustenta ou não a discussão de uma delação premiada, porque essa é uma preocupação que a gente vê ganhar os bastidores do meio político. Bem-vindo, bom dia. Bem, bom dia, Clarice. Sobre vazamentos, eu, com toda sinceridade, posso dizer que não é da parte da presidência. Inclusive, estava comentando com a Isabel, todo o material está sob minha responsabilidade. Então, para evitar qualquer tipo de denúncia ou ilação contra a presidência da CPMI, eu nem acesso os documentos. Isso é feito pelos parlamentares livremente, pelo próprio relator, e dali, quando surge uma ou outra notícia, não há a menor possibilidade de se dizer de onde tenha saído, se é da CPMI, se é de quem teve manuseio, ou às vezes de quem mesmo enviou esse material. Sobre a questão da delação, é preciso colocar com muita tranquilidade o seguinte: uma pessoa, para ter uma delação aprovada,
seja pela CPMI, junto da Polícia Federal ou junto ao Supremo, ele tem que trazer fatos novos. A investigação no entorno do Banco Master está em andamento e já está muito bem adiantada. No nosso caso, com relação aos empréstimos consignados, nós recebemos o material da Polícia Federal, que já está sendo analisado pela equipe de trabalho e investigação que nós temos, para que a gente possa dar sequência, inclusive, no relatório e caminhar a CPMI até o final dela, com as respostas sendo dadas. Mas ele, a meu ver, se fizesse uma delação hoje, se ele já buscasse de imediato fazer uma revelação completa, isso interessa muito ao Brasil. Eu espero que os advogados, que a defesa, caminhem, oriente o senhor Daniel Alvorcaro a fazer uma boa contribuição ao país, dizendo com muita clareza quem o ajudou em todo esse golpe financeiro. Theo Cury. Senador, bom dia. A CPMI por muito tempo tentou esse acesso aos dados do Daniel Alvorcaro. No primeiro momento, o ministro Dias Toffoli restringiu esse acesso à presidência do Senado Federal. Depois de muito tempo foi liberado esse acesso à CPMI. No meio do caminho houve a decisão de quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático de, entre outras pessoas, o filho do presidente Lula, também de uma empresária. Essa empresária conseguiu no Supremo Tribunal Federal ontem uma decisão favorável a ela, derrubando a quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático. O filho do presidente pediu uma extensão para que isso também valha para ele. Há uma tendência de que seja contemplado com uma decisão. Diante desse cenário de algumas dificuldades de avançar, que a CPMI viu no passado, decisões agora, reveses que foram impostos pelo Supremo Tribunal Federal e novos reveses podendo vir, e chegando perto do final da CPMI, que avaliação que o senhor faz e quais riscos que há no radar para essa investigação conduzida pelos senhores? Theo, eu numa entrevista aqui na CNN, eu disse com muita clareza a vocês que a fase mais difícil da CPMI seria a fase política. Nós já havíamos identificado os operadores, os laranjas, as empresas de prestação de serviço falsas, todo o esquema de distribuição de dinheiro roubado dos aposentados. Mas aquele esquema não poderia funcionar sem a ajuda de parlamentares ou de pessoas ligadas a governos e à própria Previdência. Eu já disse isso com muita clareza. Nós vamos enfrentar dificuldades e está acontecendo exatamente isso. Todas as vezes que nós avançamos em direção ao núcleo de poder, deputados, senadores, filho do presidente, irmão do presidente, parentes importantes de pessoas, gente ligada vamos dizer, as decisões são contrárias. Veja bem a decisão ontem do ministro Flávio Dino com relação à votação da última quinta-feira. O governo, a base governista, perdeu na estratégia, perdeu no voto, perdeu no regimento, mas veio uma decisão do Supremo que é no mínimo estranha, mostra completamente o desconhecimento ou desrespeita todo o trabalho do parlamento. Questionar a votação em bloco de requerimentos é desfazer todo um trabalho da CPMI e do próprio Supremo. O Supremo tem a chamada votação em lista, em que nenhum processo é avaliado individualmente, é votado em bloco. Então a decisão, a meu ver, ela é mais uma vez uma interferência absurda no trabalho do parlamento. E eu fico ainda mais impressionado como os presidentes das casas, do Senado e da Câmara, não tomam providências. Eles são os representantes do Poder Legislativo que, neste momento, deveriam se posicionar. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem constitucionalmente toda a capacidade de investigar, desde que ela siga a regra como eu segui. E me vem uma decisão colocando uma pessoa que é o centro de toda uma investigação em uma área. E eu não estou dizendo que alguém seja culpado, não. Porque CPMI não faz julgamento antes, não faz determinação de culpa antes do relatório. Uma pessoa que tem ligações com o esquema do INSS, que tem ligações com o filho do presidente, vem uma decisão absurda do Supremo. Isso tudo tem que ser muito bem pensado, porque nós estamos enfrentando uma dificuldade de levar à população um esclarecimento sobre pessoas importantes, até dizer, olha, eles são inocentes. Não encontramos absolutamente nada, mas já era previsto isso. Acaba nos atrasando. O parlamento tem que se levantar. Tem na Câmara dos Deputados um projeto aprovado no Senado que acaba com decisões monocráticas. Se fosse uma decisão de turma do Supremo Tribunal Federal, nós poderíamos até entender, porque é obrigado a aceitar, a gente tem que respeitar a lei.
Mas uma decisão monocrática absurda como essa, questionando um procedimento que é perfeitamente legal, correto, dentro do regimento das casas, com toda sinceridade, é uma demonstração clara, a meu ver, de tentativa de atrasar e de revelar informações importantes que o Brasil precisa saber. O senhor pretende pedir a prorrogação ou determinar a prorrogação? Como que está essa conversa com o presidente do Senado? Olha, anteontem, conversei bastante com o presidente Davi na terça-feira. Ontem também, durante a sessão, conversei com ele mais uma vez sobre o assunto. Ele me garantiu que até a próxima terça-feira ele dará um posicionamento sobre esse assunto. Coloquei para o presidente que não é meu interesse ir ao Supremo Tribunal Federal, que essa é uma decisão que tem que ser tomada dentro do parlamento. Eu sou contra a gente ter que recorrer a outro poder para resolver problemas internos nossos. Sempre fui, sou crítico. Mas se houver necessidade, nós não teremos outra saída. Essa dependência do Supremo é algo que não está fazendo bem para o país hoje. O Supremo virou uma delegacia de polícia e quando no parlamento a gente não consegue resolver pelo diálogo, pelo regimento, a gente tem que ficar recorrendo aos ministros nessa mesma intervenção. Ele me garantiu que na próxima terça dará uma decisão e eu disse, olha, Davi, eu não quero ir para o Supremo numa situação mostrando claramente que nós estamos aqui contra os outros, mas eu tenho o requerimento com as assinaturas. Então até terça eu espero que a gente possa resolver essa questão com diálogo e com bastante transparência dentro do próprio Senado, Thelma. Senador, nós estamos aqui agora, rapidamente, antes de encerrar, eu vou acrescentar uma pergunta e já passar para a Isabel Mega para a gente poder fechar aqui o nosso ciclo. Só para aproveitar, a gente está numa manhã bastante importante após a revelação do caso do Banco Master, que começou a avançar em cima do contato com senadores e deputados. O senhor está aqui para falar da comissão da CPMI como presidente da comissão, mas antes de ser presidente da comissão, o senhor é um senador, então eu quero aproveitar disso para lhe perguntar. O senhor representa um partido, o Podemos. De que maneira vocês conversam isso dentro do partido? Porque a partir de agora estão começando a aparecer nomes de outros partidos. Mas como é que isso reflete também na postura de vocês? Porque a partir de agora pode ser que a gente se surpreenda com o aparecimento de muitos nomes integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados. Olha, Isabel, dentro do Senado há sempre uma tendência a se buscar o diálogo e a solução dos problemas. O Senado é a casa onde as crises têm que ser resolvidas. Só que chega um determinado momento em que essas crises forçam a tomada de decisões. Veja, por exemplo, essa CPMI do Banco Master. Os senadores, em sua maioria, querem a CPMI do Banco Master, querem uma investigação clara sobre esse assunto. Essa decisão vem sendo postergada. A meu ver, e em conversa com colegas ontem, as revelações que estão surgindo e, ao que parece, vão piorar daqui para frente, inclusive envolvendo parlamentares, vão forçar a instalação dessa CPMI, o que é de interesse do país. Porque, mesmo sendo ano eleitoral, nós precisamos esclarecer e saber exatamente quem está envolvido em toda essa história. Se houve falha do Banco Central, se não houve fiscalização correta por parte de quem quer que seja em relação ao sistema financeiro. A meu ver, essas revelações vão obrigar, mais cedo ou mais tarde, a instalação dessa CPMI e isso é bom para o país. Muito bem, vamos aqui, Isabel Mega, para a gente fechar aqui o nosso ciclo da entrevista com o presidente da CPMI do INSS. Senador, vocês querem uma prorrogação por pelo menos mais 60 dias. Meu questionamento é, dentro desse prazo, aonde a CPMI do INSS pretende chegar em relação ao caso Master? E quais as providências próximas que vocês podem tomar? A gente ainda não tem acesso a todo o conteúdo, a própria Polícia Federal, a gente tem apurado isso, teve acesso a uma parte do conteúdo dos vários dispositivos eletrônicos, dos vários celulares de Daniel Vorcaro. A CPMI vai continuar pedindo esses acessos ao Supremo Tribunal Federal e o que pretende fazer com as informações que já teve acesso até aqui, senador? Olha, Isabel, nós não podemos terminar um relatório sem dar uma resposta à população sobre a questão política. Quem foram os políticos que ajudaram esse esquema a acontecer na Previdência e a se manter por governos? Porque não é só de um governo, são pelo menos 3. Seria um trabalho incompleto. Eu estou muito certo com o relator de que nós precisamos mostrar à população quem colaborou para que os aposentados fossem roubados.
para isso, nós temos agora uma série de recursos que estão junto ao Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, há uma dependência hoje absurda de decisões em relação ao STF sobre mudança na questão dos habeas corpus de pessoas que não foram obrigadas a comparecer. Estou esperando o ministro André Mendonça voltar de viagem, marcar uma agenda para que a gente possa rediscutir, até porque o inquérito da Polícia Federal já está bem adiantado. As declarações dessas pessoas na CPMI não prejudicaria mais as investigações. Mudar essa decisão de comparecimento e, é claro, devolver para nós os sigilos. A decisão ontem de nos impedir de quebrar o sigilo de uma lobista que está no centro dessa investigação política é, a meu ver, sabe, um desagravo muito grande ao trabalho do parlamento, um desrespeito ao nosso trabalho. Nós vamos lutar até o final para que esse relatório possa trazer as informações que a população precisa na questão do envolvimento político. Porque, eu volto a dizer, nós temos 11 presos, mais de 3 bilhões de reais apreendidos, todo um esquema desvendado. É a CPMI que melhor deu resultados ao Brasil até hoje. Mas, como a própria Bíblia ensina, melhor é quando as coisas terminam bem, né? É isso que importa, e não como elas começam. Essa é a minha preocupação, terminar bem um relatório esclarecido à população brasileira. Senador, e vocês ainda pretendem ouvir Vorcaro? Consegue enxergar ele indo até o plenário da CPMI para falar com vocês? Isabel, essa para nós é uma questão de honra. Esse é um dos principais assuntos que eu quero sentar com o ministro André Mendonça e conversar com ele. Reverter a decisão que deu a ele o direito de não ir na CPMI, agora que ele está preso e, claro, as investigações já estão bem avançadas. Eu, com toda sinceridade, tenho confiança e vou argumentar nesse sentido, de que ele precisa comparecer à CPMI em respeito ao nosso trabalho, em respeito à população brasileira. Nós representamos os eleitores, o povo, e as pessoas têm esperança no trabalho dessa comissão. Mas é aquela história, vamos passo a passo para que a gente possa avançar e chegar até onde for possível nessa investigação. Muito bem, presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, conversando com a gente aqui ao vivo na CNN Brasil. Senador, muito obrigada.